Como não poderia deixar de ser, o Python, sendo conhecido como uma linguagem que é utilizada para fazer tratamento de informação, tem um módulo dedicado a JSON. Para quem não sabe, o JSON significa JavaScript Object Notations e é fundamentalmente uma forma de transmissão e de guardar dados. Neste caso em formato de string, que formatado de uma determinada forma, vai permitir criar estruturas bastante até complexas de informação. Então, para nós podermos ter acesso a dados JSON, teremos que, obviamente, importar o seu módulo, que é o módulo JSON. Okay? Se nós tivermos então uma variável que contém uma estrutura de dados JSON, que normalmente pode vir diretamente através de um web service, por exemplo, nós pedirmos a uma determinada base de dados um conjunto de informação e essa informação vir em formato JSON, o que nós temos que fazer é simplesmente transformar, neste caso eu defini aqui J, poderiam usar outro nome qualquer, e usar a expressão JSON.loads. Loads significa carregar os dados do JSON, neste caso aqui, obviamente, o parâmetro é os dados em JSON, e o JSON.loads vai transformar os dados do JSON num objeto que seja possível de ser tratado pelo Python. E neste caso, se eu fizer aqui um print, o que vai acontecer é simplesmente isto. Reparem, eu vou aqui mostrar, nós temos aqui o nome. Obviamente que eu tenho aqui código que ainda está descomentado, ok? Então eu vou comentar aqui. Agora sim, vamos fazer aqui um clear, vamos aqui refrescar e reparem então, aqui no topo o que nós temos é então o tipo de dados carregados para um tipo já do Python, que neste caso será uma coleção do tipo Dictionary, ok? Bom, se eu quiser ter acesso aos dados específicos da minha coleção, eu posso depois utilizar o seu índice, como já tivemos a ocasião de ver anteriormente nesta série. Cá está então, eu tenho aqui João, se eu quiser chegar ao apelido, eu terei que colocar aqui apelido e vamos ter então a apresentação aqui do apelido Ribeiro. Bom, posto isto, o que é que nós podemos fazer ainda com o JSON? Bom, nós podemos ter acesso a dados mais complexos e, atenção, porque essa informação, à partida, irá ser sempre fornecida por serviços externos, nomeadamente web services, como eu já tive a ocasião de referir. Isto é, nós utilizamos o JSON, pedimos ao JSON para ir buscar a um determinado endpoint, isto é, uma localização da internet, uma API, os dados de uma API relacionados, por exemplo, com um cliente ou com vários clientes, e os dados irão ser fornecidos neste tipo de formato. Não temos que nos preocupar muito com o aspecto visual do formato, o que interessa é que o formato chega, é reconhecido como um formato JSON, e se nós atribuirmos um valor ou uma variável do Python o JSON.loads dos dados de JSON, vamos poder a partir daí trabalhar como quisermos. E agora reparem nesta circunstância, obviamente que eu vou ter aqui então os meus dados JSON impressos de uma forma literal, mas aqui neste caso, embora pese o facto de ter enorme semelhança com aquilo que ali está, nós aqui já estamos a trabalhar com uma coleção interna do próprio Python, neste caso uma lista. E a lista, por sua vez, lá dentro tem alguns objetos, neste caso são dois, em formato de dictionary. Então, para nós podermos ter acesso à informação, teremos que utilizar o índice, neste caso o índice do elemento dentro da lista, e depois a chave, ou a key, do elemento selecionado, através do índice, aqui correspondente ao valor que nós queremos ver. O que é que isto significa? Se eu tiver aqui o 1, eu vou estar a pedir o segundo objeto, que é este objeto todo que aqui está, e vou estar a pedir especificamente a chave do nome. Neste caso vamos ter, obviamente, a Ana. Vamos aqui ver mais alguns exemplos do que se pode fazer com o JSON. Neste caso, nós podemos passar também informação de uma coleção de Python para JSON, para depois podermos enviar como resposta, por exemplo, ao pedido de um web service, ok? Então, neste caso, nós temos aqui um dictionary, e este dictionary tem apenas um elemento, tem o nome e tem o apelido, estas duas chaves com os respectivos valores. Quando eu quiser passar os dados de uma coleção de Python para JSON, simplesmente tenho que definir um objeto, por exemplo, ok, uma variável, e utilizar a expressão JSON.dumps. E dentro do dumps nós vamos poder colocar então qual é a coleção do Python que nós queremos transformar em JSON. E agora reparem então o que é que vai acontecer.
nós passamos a ter estes dados que aqui estão transformados em numa versão Python, que depois nós podemos enviar como resposta de um web service para ser tratado do lado do cliente desse pedido. Bom, vamos ainda ver aqui que nós podemos ter de Python para JSON com dados mais complexos. Vamos aqui usar listas com dicionários dentro, ok? E para isso, reparem então na facilidade com que o Python trata esta informação toda. Eu tenho aqui uma coleção de uma lista que depois tem um conjunto de dictionaries lá dentro, ok? Cada um deles corresponde a um objeto. Poderíamos considerar aqui que seria uma coleção, por exemplo, de clientes de uma loja, e cada um dos clientes tem duas chaves, nome e apelido, como é fácil de perceber. Se eu utilizar a expressão dados.json é igual a json.dumps de dados, automaticamente a função dumps vai transformar os dados para o formato JSON que nós pretendemos, isto é, reparem, cá está com um parênteses reto nas pontas e depois todas as coleções colocadas lá dentro. Este é o formato habitual do JSON, do output dos dados de JSON, mas iremos ter a ocasião de verificar que o Python, dentro do seu módulo JSON, tem ainda a possibilidade de nós podermos configurar a forma como estes elementos aparecem, nomeadamente os dois pontos, se queremos com uma vírgula a separar, etc. Já iremos ver isso. Vamos aqui ainda comentar este código e vamos ver aqui que é possível formatar o output do resultado. Isto é, eu posso ter aqui, imaginem, este código todo, ok? Onde nós temos então aqui neste caso, um dictionary com várias keys, ok? E dentro dele temos ainda uma list que por sua vez tem outros dictionaries lá dentro. Okay? Então isto é uma estrutura bastante mais complexa, onde nós temos a identificação de vários dados de um cliente, por exemplo, que se chama Carlos, tem a sua idade, se é casado, se é divorciado, os filhos que tem aqui uma outra coleção lá dentro, se tem animais, sim ou não tem aqui o known, depois os carros têm um modelo, tem depois a velocidade de cada um, etc. E portanto, esta estrutura de dados que aqui está, que combina as quatro coleções, ou quase as quatro coleções que nós aqui falámos, as lists, os sets, os dictionaries, etc., e os tuples também, o que é que vai acontecer neste caso? Quando nós transformamos isto em JSON dumps, isto é, dizemos para transformar esta coleção de Python num objeto de JavaScript Object Notations, isto é, JSON, nós fazemos o dump, neste caso o dumps, passamos o valor e podemos passar alguns argumentos adicionais, ok? Alguns valores adicionais, nomeadamente o ident, ou melhor, o indent, assim é que é correto. O indent significa a tabuização, isto é, colocarmos tabs nos nossos elementos. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Temos o nosso objeto transformado de forma organizada e visualmente mais atrativa. Isto é possível fazer-se com o JSON também, e é possível também definir o aspecto dos separadores, como eu tive a ocasião de referir anteriormente. Então, o que é que nós temos aqui? Reparem, temos estes valores a serem apresentados com dois pontos a separar as chaves dos valores e com vírgula a separar cada um dos elementos. Se eu quiser alterar para ponto e igual, o que vai acontecer então é que estes valores deixam de ser separados por dois pontos, passam a ser separados por um igual, e aqui a vírgula deixa de ser o separador normal para passar a ser um ponto. Vamos aqui testar, ok? E reparem então o que é que acontece aqui, cá está o igual e cá está o ponto no final. Obviamente que nós podemos colocar qualquer tipo de separador ou caractere para fazer essa separação de informação. Vamos ainda finalmente falar aqui sobre a possibilidade que nós temos de, entre muitas outras funcionalidades, por exemplo, ordenar os dados utilizando aqui este módulo do JSON. Reparem, eu tenho aqui JSON, tenho os dados com uma coleção que é um dictionary. Simplesmente é uma coleção que contém três chaves, o nome, a idade e o apelido. E, como vemos, o nome, idade e apelido podem ser ordenados com a expressão sort keys igual a true. Reparem, eu tenho aqui não só os dados que eu quero fazer um dump, o indent, isto é, a formatação, o aspecto visual, e também o sort keys igual a true. Ora, o que vai acontecer? Bom, é fácil de perceber, eu vou colocar aqui um clear,
Vamos executar novamente e agora reparem como é que os dados são apresentados. O apelido que estava em último lugar passa para primeiro, a idade mantém-se no meio e o nome passa para último. Se uma linguagem como o Python é essencialmente dedicada a fazer pesquisas dentro de informação e tratamento de informação, não podia deixar de ser também a existência de um módulo para tratamento de dados ou pesquisa de dados através de Regular Expressions. Para quem não está familiarizado com o que é uma Regular Expression, basicamente são expressões utilizadas dentro de funções de pesquisa, que são expressões bastante complexas, na maior parte dos casos, e que nos permitem fazer filtros de pesquisa muito apurados. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não irei aprofundar muito neste vídeo introdutório sobre todos os aspectos relacionados com Regular Expressions, porque por si só as Regular Expressions necessitariam de uma playlist própria. Bom, aqui nós temos a importação do módulo de Regular Expressions, simplesmente com RE, ou RE. Depois temos um texto, e reparem, este texto está a um lindo dia de verão. Quando nós queremos ter um resultado de pesquisa para verificar se um determinado texto, caractere ou expressão regular existe dentro de uma variável, nós podemos utilizar então o re.search, isto é, pesquisar, e passamos dois parâmetros. O primeiro parâmetro é aquilo que se chama a pattern, ou a search pattern. Neste caso é a expressão regular que nós vamos utilizar para perguntar qualquer coisa ao segundo parâmetro, que é o valor, o texto todo. Então nós estamos a perguntar basicamente se começa, e isto é a expressão utilizada nas Regular Expressions, se a string inicia com a letra E. Ora, de facto, é isso que acontece aqui. Então, quando fizermos aqui um print do resultado da pesquisa, o que nós vamos ter aqui este resultado muito interessante. Reparem, temos aqui r.matchObject, isto é, as Regular Expressions detectaram um match no objeto e depois dizem, inclusive, onde é que esse match foi efetuado. Na posição 0, ok, que é esta posição aqui, e durante um caractere. E o match, isto é, o resultado da pesquisa foi a letra E. Vamos perguntar se existe a letra T. Neste caso, no início, se começou pela letra T, obviamente que a resposta é negativa, e neste caso a resposta vai ser none. Ora, o none vai permitir perceber se houve ou não um match no search, utilizando as Regular Expressions. Bom, vamos aqui avançar ligeiramente apenas nesta questão das Regular Expressions, porque aqui o segredo não está propriamente no conjunto de diversas funcionalidades do Python, mas sim nas próprias formas de descrevermos as expressões regulares, podem ser bastante complexas, eu volto a frisar isso. Reparem o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, um telefone, e este telefone, que está formatado no formato habitual de Portugal, okay, seria, neste caso, um telefone válido. Nós podemos perguntar para se, em resultado da pesquisa, fazendo um search, o texto que nós aqui temos é só constituído com algarismos de 0 a 9 e contém 9 algarismos. É isto que esta expressão regular significa neste caso. Obviamente que o segundo parâmetro é dizer onde é que nós queremos procurar, é no telefone. Vamos imprimir o resultado da pesquisa e vamos verificar que há um match no objeto, portanto, há um resultado positivo, significa que, ok, a pesquisa resultou ou devolveu um resultado positivo. O span vai do 0 e durante 9 algarismos, portanto, começa aqui a verificação do matching e vai ser durante 9 algarismos, e depois nós temos aqui então o output do resultado, que é este todo que aqui está. Agora imaginem o seguinte, se nós colocarmos aqui, em vez do 2, colocarmos a letra A, o que nós vamos estar a fazer é com que esta pesquisa resulte num resultado negativo. Então eu vou ter um resultado deste tipo, cá está, none. Ele nem sequer me identifica qual é o sítio onde falhou a pesquisa, porque isso não é importante, o que é de facto importante é perceber se houve ou não um match. Vamos aqui ainda ver uma outra expressão, neste caso, ou uma forma de podermos então tirar partido das Regular Expressions, misturando com um sistema condicional. Eu tenho aqui então a importação do módulo, temos aqui um conjunto de nomes, João, Ana, Maria, Carlos, etc. E eu vou perguntar se, em resultado da pesquisa, eu procurar por João, isto é, se João existir em algum sítio, porque se eu colocar aqui, por exemplo, esta expressão, eu iria estar a perguntar se João existe no início do valor, ok? E neste caso também é verdadeiro, mas se eu colocar aqui João e depois disser, ok, é para procurar em nomes,
fones, se ele encontrar João pelo menos uma vez, ele vai responder sim. Caso contrário, vai responder não. Então vamos aqui testar e reparem, cá está, sim. Se eu agora procurar aqui, em vez de João, Joana, ora, Joana não existe, obviamente que o resultado vai ser um não. Mas vamos ver aqui ainda uma outra situação com as regular expressions, e volto a referir que nós estamos a trabalhar num cenário em que não vamos aprofundar muitos conhecimentos sobre expressões regulares, porque elas por si só são um universo muito próprio, ok? Então reparem, eu tenho aqui a importação do módulo, tenho aqui um texto, a Península Ibérica é constituída por Portugal e Espanha. E eu posso perguntar nos resultados, dizer, resultados, eu quero que me devolvas tudo, encontre tudo que contenha a expressão era. Bom, nós não temos aqui nenhuma expressão era. E procurar no texto, então os resultados vão ser os seguintes. E reparem, pelo facto de eu estar a utilizar a função find all, o resultado vai ser uma coleção vazia. Porquê? Porque não foi encontrado o item era dentro desta expressão que aqui está. Se eu colocasse aqui Portugal, ele iria obviamente encontrar esse registro e iria devolver-me dentro da coleção. Ora, neste caso, se eu voltar a ter aqui o era, mas o texto for o seguinte, era uma vez um grande guerreiro na era medieval, ora, eu tenho duas vezes a palavra era, então o que é que vai acontecer? Eu, neste caso, vamos fazer aqui um clear, vamos voltar aqui a executar o script e reparem que ele devolve-me, então, os dois valores que foram encontrados, ok? A expressão regular aqui não é extraordinariamente difícil de perceber qual é procurar o texto literal, mas poderíamos ter aqui uma expressão regular muito mais complexa, que iria procurar a existência de combinações de letras e algarismos, etc., dentro de determinadas palavras, o que significaria que o retorno dos dados seria diversificado. E reparem que o retorno é dado através de uma list. O que é que isto significa? Que a partir do momento em que eu passo os resultados do find all para o interior de uma variável, neste caso que eu chamei resultados, eu posso tratá-los como se fosse uma coleção dentro do Python. O Python tem também um mecanismo de controle de exceções ou de erros. É muito frequente todas as linguagens de programação terem um mecanismo destes e o caso do Python em concreto não poderia também deixar de ter um mecanismo destes. E é o famoso try. Neste caso, em algumas linguagens é conhecido como try catch, neste caso é try except and finally, e tem também aqui o else pelo meio, já iremos falar sobre isso. Ora, o que é que isto significa na prática? Nós podemos executar determinadas expressões de código embutidas dentro de um bloco try. O que é que vai permitir fazer? Vai permitir que não aconteçam erros que possam, por exemplo, crashar a nossa aplicação. Então reparem aqui neste exemplo muito simples. Nós temos aqui try, tentar, executar a expressão print nome. Ora, nome é uma variável que não existe. Então, se existir algum erro aqui, o que vai acontecer é que vai ser executado o bloco de código que estiver aqui no except. Except é a exceção. Então, se eu agora executar aqui o meu código de Python, ele vai me indicar, ok, aconteceu um erro, mas não há um crash. O que é que isto significa? Que eu posso ter aqui print terminou, e se eu executar o código, houve um erro, de facto não foi possível executar esta expressão ou o conjunto de expressões que estavam aqui dentro do try, porque podem ser muitas, à semelhança do except também podem ter várias, ok, não há qualquer problema. Mas o programa não parou. O diferente seria se eu tivesse aqui a tentativa de fazer a impressão de uma variável que não existe fora de um bloco do try. Porquê? O que vai acontecer aqui é um erro e o bloqueio por completo do resto da execução do código. E nós temos aqui várias informações que são muito interessantes no caso concreto deste tema que estamos aqui a falar. Porque tem aqui um traceback e diz assim, file script.py tem um erro na linha 5, print nome, e o tipo de erro foi um name error. E fixem isto que eu aqui tenho, name error. Ok. Bom, reparem como é que nós podíamos resolver esta situação, obviamente tendo aqui a variável nome com um valor. E neste caso não vamos ter qualquer erro, por conseguinte se dá impresso João e não há a execução deste bloco de código. Bom, tudo muito certo. Agora reparem o seguinte, nós podemos fazer o tratamento de exceções. Se recordam-se de eu ter dito para se lembrarem então do name error. É que nós podemos identificar qual foi o erro que aconteceu. E podemos ter vários
várias identificações. Atenção que este name error é um valor que é um valor interior ao Python, ok? Então existe uma coleção bastante vasta de tipos de erro que podem acontecer e mediante o tipo de erro que acontecer eu posso executar determinadas porções de bloco. Reparem que neste caso é um name error, isto é, a inexistência da variável nome. Então eu posso tratar este erro aqui e já não vou tratá-lo aqui desta forma genérica, ok? Isto é, este except é aquilo que acontece quando aconteceu outra coisa qualquer que eu não consegui apanhar através de um except devidamente especificado. Então este except vai ser executado quando existir aqui um erro de não encontrou o nome desta variável, que é este caso que aqui está. Então vamos ter um texto diferente. Reparem, eu vou aqui executar e ele vai me dizer variável inexistente, é o texto que aqui está dentro. Existe depois, obviamente, uma lista de tipos de exceções que nós podemos apanhar, muitas das vezes ela até aparece no IntelliSense à medida que vamos escrevendo o código. Agora reparem aqui uma outra utilização do else. Eu tenho aqui print olá, é válido, não tem qualquer erro, portanto a exceção ou o erro não vai ser apresentado, e depois temos print não houve erro. Agora reparem nesta circunstância. Se eu executar aqui o código, eu vou ter olá e depois não houve erro, o texto que aqui está. Muito tranquilo. Mas imaginem esta situação. Se eu colocar aqui nome, então vamos ter um erro e vamos ter aqui a execução de outra coisa. Ou vamos aqui colocar, se calhar, erro. Reparem então o que é que vai acontecer? Erro. O else já não foi apresentado. Ok? Então, neste caso, o else só será apresentado se não existir um erro. Caso contrário, será apresentado um erro. Poderão-me dizer, bom, mas eu poderia colocar aqui fora deste bloco. Não, mas estamos a falar de coisas distintas, porque se eu colocar aqui um print e colocar aqui o terminou, o que vai acontecer é que este elemento aqui vai ser sempre executado porque está fora deste contexto deste bloco. Reparem, eu posso aqui executar novamente e ele diz erro e terminou. Ok? Ora, não é isto que nós pretendemos. Então o else só vai ser executado se não houver erro. Então eu vou colocar aqui João e reparem, ele vai apresentar o João, não houve erro e depois avança com o resto da aplicação. Neste caso, o terminou aqui. Bom, mas nós temos aqui uma outra forma ainda de apanhar ou de tratar esta informação, que em vez de utilizarmos o else, podemos utilizar o finally. E o finally vai fazer este comportamento. Reparem, print olá, é possível fazê-lo, não há qualquer erro neste caso, e depois finalmente ele vai dizer que terminou. Vamos aqui verificar o que é que acontece. Olá e terminou. Agora imaginemos que nós temos aqui o nome. Vamos ter um erro, ok? Mas agora reparem, ele diz que aconteceu um erro e terminou a execução do todo o bloco try. Okay? É um comportamento diferente do else, que vocês com alguma prática podem explorar e que facilmente irão compreender qual é a sua utilidade. Vou falar aqui muito rapidamente também sobre uma outra funcionalidade do Python que permite ao utilizador escrever qualquer coisa no terminal, fazer aquilo que habitualmente nós chamamos um input data. Okay? Então o que nós temos aqui é o seguinte, se eu tiver esta expressão print, qual é o seu nome? Ok, estou a fazer uma pergunta, é algo que irá aparecer aqui na consola. Mas a seguir eu vou dizer que uma variável nome é igual a input, simplesmente desta forma. O que é que esta instrução vai permitir fazer? Vai disparar por parte do Python Interpreter um espaço para eu poder inserir dados aqui na linha de comandos. E a seguir, após a submissão desses dados, eu vou poder fazer o tratamento que eu bem entender. Obviamente que aqui o que vai acontecer é uma concatenação. Olá e mais o nome que eu introduzir. Então reparem, se eu executar aqui o meu script, ele pergunta-me qual é o seu nome e agora existe aqui este cursor para eu poder introduzir o meu nome, João Ribeiro. Não interessa como é que está ali o texto. A partir do momento em que eu introduzir o return, o enter, ele vai executar a linha seguinte e vai fazer aquilo que tiver que fazer. Neste caso, vai ser imprimir olá, João Ribeiro, que foi o valor que eu introduzi. Então aqui apenas como um exemplo um bocadinho mais sofisticado, se é que poderemos considerar assim, eu tenho aqui o print adicionar, depois tenho um outro print noutra linha, diz introduza a primeira parcela e peço ao utilizador para indicar o primeiro número, que vai ficar associado à parcela 1. Não esquecer que este valor do input vai ser uma string e não um valor numérico.
Obviamente que eu posso ali aldrabar e colocar A's e B's, mas eu vou colocar propositadamente o 10 e o 20. Depois ele pede-me logo a seguir para introduzir a segunda parcela. Mais uma vez, a parcela 2 vai ser uma variável do tipo string. Neste caso vai conter o 10, aqui vai conter o 20, porque são os valores que eu vou indicar. De seguida ao resultado, que é um mecanismo interno que vai permitir calcular a operação, vai transformar estas variáveis, string, em variáveis inteiras e vai somar as duas através deste operador matemático de adição. Então vamos ter int de parcela 1, que é uma string, vai ser adicionado a int de parcela 2. E depois vou imprimir o resultado, mas mais uma vez agora aqui temos que ter atenção, porquê? Porque o resultado passou a ser um valor inteiro. Então eu quero apresentar uma string. Então nós temos aqui esta conversão explícita, ok? Então temos aqui print, o resultado final é, e temos então o resultado de um valor inteiro transformado numa string para poder ser concatenado. Reparem então aqui, vamos fazer um clear, vamos executar aqui o nosso código. Cá está, adicionar, introduza a primeira parcela, vou colocar 10, pressionar return, introduza a segunda parcela, vou colocar 20, pressionar return, e cá está, o resultado final é 30. Como é esperado e calculado, obviamente que o Python tem um conjunto muito vasto de funcionalidades para tratar a informação. E mais uma aqui que eu quero apresentar, que é a formatação dos strings. É a utilização da função format, que permite formatar partes de uma string de uma forma muito interessante. Então reparem o que é que acontece aqui. Neste caso, eu tenho uma variável chamada nome, cujo valor é João. E tenho uma frase final que faz aqui o seguinte, olá, vírgula, e depois coloca aqui estas duas chavetas, abrir e fechar chavetas. Está tudo bem. Ora, o que é que acontece? Neste caso, este valor nós não o estamos a controlar, poderíamos fazer uma concatenação, como é normal, mas nós podemos querer formatar este valor de uma forma distinta. Então, quando eu uso o print frase final, eu vou acrescentar a função format e vou-lhe dizer, ok, passo como argumento nome. Bom, o que é que vai acontecer então aqui neste caso? Quando eu for apresentar a frase final, como coloco aqui o formato e defino que o primeiro argumento é nome, então a primeira simbologia que aparecer desta forma vai ser substituída pelo valor da variável nome. Obviamente que se eu colocasse aqui literalmente a string, ela também seria substituída ali. Então reparem o que é que vai acontecer aqui. Naturalmente nós vamos ter, então, olá João, está tudo bem. Se eu colocar aqui olá João Ribeiro, ele vai apresentar então esta concatenação de forma perfeita. Bom, mas este exemplo provavelmente não é o melhor. Vamos aqui avançar um bocadinho mais. Reparem esta situação. Tenho dois valores, produto e o preço. O produto é uma banana e o preço é 10. Eu tenho aqui frase final, você comprou. Temos aqui então esta primeira entrada e o preço foi, temos a segunda entrada. Bom, aqui quando eu vou então colocar o print de frase final, pronto, format, eu vou passar os argumentos que eu quero pela ordem que eu quero. Obviamente que se eu colocasse preço aqui em primeiro lugar e produto no final, a frase iria deixar de fazer sentido. Mas uma vez que eu coloquei exatamente com esta ordem, o que nós vamos ter então é o seguinte, você comprou banana e o preço foi 10. Bom, mas vamos melhorar um bocadinho as coisas, porque a formatação do texto pode ser bastante até complexa. Porquê? Eu posso formatar detalhes de valores. Então temos aqui exatamente o mesmo exercício anterior, o produto banana, preço 10. Mas eu quero que na frase final indique o produto, ok, a banana, e que o preço seja formatado especialmente desta forma. Isto é uma formatação que vai acrescentar duas casas decimais, dois floating points, ou neste caso um float com duas casas decimais, assim é que é o correto, e com o símbolo do euro no final. O que vai acontecer então aqui é que vamos colocar o produto e depois o segundo valor, que é o preço, vai ser formatado de uma forma especial. Então vamos aqui verificar o que é o output disto. E reparem, você comprou banana e o preço foi 10.00 euros, ok? E o ponto 00 foi acrescentado por esta instrução que aqui está. Bom, vamos ver aqui uma outra circunstância em que nós podemos ter aqui um output com alteração da ordem. Temos aqui o nome 1, o nome 2, João e Ana. E temos aqui, inclusive, o nome 1 e o nome 2. Mas agora, em vez de utilizar abrir e fechar chaveta, eu defini claramente no seu interior um índice.
Ora, o importante é perceber que este índice é de base 0. Porquê? Porque por trás o Python transforma isto num tuple e depois vai apresentar os valores. Então o que é que significa na prática? Que apesar de eu ter colocado aqui pela ordem nome 1 e depois nome 2 em segundo lugar, como eu defini aqui os índices diferentes, eu vou ter então o output da seguinte forma. Reparem, foram identificados Ana e João, sendo que a Ana estava aqui como o nome 2, mas como eu coloquei ali o 1 e só depois o 0, então foi feita a troca pela ordem. E podemos ainda fazer uma coisa mais avançada, que é definir índices com strings ou com chaves, como queiram chamar. Então eu tenho aqui o nome 1 e o nome 2, exatamente igual, João e Ana, mas na frase final eu quero o olá, e em vez de passar um valor um valor numérico, um valor inteiro, eu defini um nome A, B, poderia colocar AA, valor 1, valor 2, enfim, não interessa. O que é importante é que depois no formato, nos argumentos, eu defino o que é o A, que é igual a nome 1, o que é o B, que é igual a nome 2, e vai ser alterado então os valores ali por uma chave de strings.